Olá, muito boa tarde para você. NT Sul desta quarta-feira chuvosa está começando aqui na telinha da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. E na edição de hoje você vai ver. Subiu para 5 o número de mortes por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. 177 municípios foram atingidos, 28 mil pessoas estão fora de casa e mais de 3 mil buscaram refúgio em abrigos públicos, de acordo com a Defesa Civil Estadual. Dívidas da Prefeitura de Cachoeira do Sul ultrapassam os 41 milhões de reais. Desse montante, 25 milhões são de atrasos no pagamento do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais, o FAPS. A administração tenta um parcelamento. Estar diante do espelho pode ser mais revelador do que se imagina. 2 educadores de Cachoeira do Sul desenvolveram um projeto envolvendo alunos do ensino médio, propondo um exercício de autoconhecimento por meio do reflexo da imagem em espelho. Eu sou, o que me constitui? Então parar e refletir um pouco sobre isso no momento escolar, isso é importante, e trazer isso aliado ao contexto também físico, científico, isso ressalta ainda mais, auxilia nesse processo de autorreflexão. Hoje tem a participação da Francine Hernandes aqui no NT Sul e ela vai falar o que fazer para amenizar a sensação de calor dos cães. O verão, ele vem com alguns cuidados especiais para o passeio dos nossos cães. A gente precisa lembrar que o cão, ele não consegue nos dizer que ele está com calor, primeira coisa. E que as trocas de calor dele com o ambiente funcionam diferente das nossas. E na entrevista de hoje, Bernardo Miller conversa com a meteorologista Jossana Cera sobre a atuação do El Niño aqui no Rio Grande do Sul. Nós queremos saber até quando essa instabilidade, que já provocou muitos prejuízos para a população gaúcha, vai atuar. Participe com a gente, estamos por aqui à espera da tua mensagem, especialmente no nosso WhatsApp. Já tem o número salvo aí? 51997697129. E você pode interagir também por meio das nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quarta-feira está no ar. A Prefeitura de Cachoeira do Sul abriu as contas na tarde de ontem na Câmara de Vereadores. Somando um montante de 41 milhões e 200 mil em dívidas contabilizados num levantamento feito nos últimos 45 dias, a administração decidiu optar pela transparência, visando abrir as portas para uma negociação de sua maior dívida, a dívida do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, na casa de 25 milhões de reais. Tentando facilitar o aceite pelos vereadores de um projeto de parcelamento da dívida do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais, o FAPS, a Prefeitura de Cachoeira do Sul fez na tarde de terça-feira uma apresentação das contas públicas. A transparência e o detalhamento da situação financeira era uma cobrança do Legislativo, que já vem há tempos se posicionando contra novos parcelamentos da dívida, fazendo coro a um movimento dos sindicatos de servidores municipais que também tem se manifestado pedindo que os parlamentares não aceitem novos parcelamentos vindos do Executivo Municipal. Na apresentação, os dados apontam para uma dívida de 41 milhões. Deste montante, 25 milhões são de atrasos no pagamento do FAPS relativos aos meses de março a outubro, 14 milhões devidos a fornecedores e 2 milhões e 200 em restos a pagar. Os números foram apresentados pelo procurador do município, Hélio Garcia. O governo pretende pagar os meses de novembro, dezembro e 13º do FAPS e parcelar os atrasados. Com isso, segundo a explicação apresentada, o aumento de alíquota não prosseguiria, dando um respiro para as contas públicas. Além disso, o valor devido não vira restos a pagar, o que implicaria em apontamento no Tribunal de Contas para a atual prefeita, Ângela Chu. Esse seria o primeiro caminho apontado. O outro seria utilizar os valores do contrato com a EGEA, que ofertou 26 milhões ao município pela outorga do serviço, o que, no entendimento da administração, não seria a melhor saída, já que representaria perda de investimentos na cidade.
Outras estratégias apresentadas pelo município para o enfrentamento imediato da crise são a contenção de despesas com redução de pessoal, horas extras, combustível e aumento da receita com a intensificação da cobrança de devedores. Tomara que não seja necessário, né, que a prefeitura tome esses recursos, fruto de um contrato longo com a EGEA, a renovação, né, do serviço de água aqui em Cachoeira do Sul, pouco mais de 20 milhões de reais, para pagar essa conta do FAPS. Afinal, é um recurso que poderia ser investido efetivamente na cidade e não ser usado para custear dívidas. Entretanto, as dívidas estão aí, será necessário que a prefeitura lide com elas e certamente isso impacta a comunidade como um todo, né? Gente, no próximo ano, os aposentados que recebem benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de um salário mínimo, podem passar a receber R$ 1.421. É o que indica a previsão orçamentária do governo federal enviada ao Congresso para o reajuste mínimo. A proposta inclui um aumento de 7,65% sobre o salário atual, de R$ 1.320, resultando num acréscimo de R$ 101. Além disso, aqueles que recebem pensão e benefício de prestação continuada também poderão ser contemplados. O relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 pode ser votado ainda nesta semana, conforme a Câmara dos Deputados. A sexta edição do Super Feirão Zero Dívida da CDL se estende até a sexta-feira. Promovida pelo Escritório de Cachoeira do Sul, em conjunto com a CDL Porto Alegre e sua rede de entidades parceiras. A iniciativa une credores e inadimplentes para quitação de débitos e recuperação de receita. A pesquisa é por meio do site superfeirãozerodívida.com.br, esse site que está aparecendo aí no vídeo. Essa consulta também pode ser feita diretamente no balcão de atendimento da CDL Cachoeira do Sul. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 da manhã até o meio-dia e da 1h30 até as 6 da tarde. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes dessa campanha em reportagem, então não perca, mais uma iniciativa interessante, né, para zerar as dívidas. Minha gente, o verão nem chegou e a gente já está sofrendo, né, com temperaturas escaldantes em alguns momentos. Ontem foi assim aqui em Cachoeira do Sul. Os termômetros marcaram 34 graus, mas a sensação térmica era bem mais. E aí a pergunta, e os cães? Como é que eles ficam? Como passear com eles sem causar algum tipo de sofrimento? A Francine Hernandes responde essas perguntas agora no quadro Educacão. Oi pessoal, tudo bem? Tá chegando o verão, uma das minhas estações favoritas do ano, porque tem dias bonitos, é super convidativo pra gente sair, passear, ficar o dia no parque. Bom, mas o verão, ele vem com alguns cuidados especiais para o passeio dos nossos cães. A gente precisa lembrar que o cão, ele não consegue nos dizer que ele tá com calor, primeira coisa, e que as trocas de calor dele com o ambiente funcionam diferente das nossas. Eles não têm capacidade de produzir suor para refrescar o corpo. O corpo deles é refrigerado através das patinhas e da boca aberta, dessa respiração. Como cães têm dificuldade de fazer troca de calor, a gente tem que tomar muito cuidado nos passeios. A gente tem que evitar passeios em horários de alta temperatura, por conta que o nosso cachorro pode sim fazer uma sobrecarga de calor, ele pode vir a deitar exausto e muitas vezes as pessoas não observam a exaustão dos seus cães. Você pode encontrar vários vídeos na internet dizendo cachorro fez manha para voltar para casa e tá lá a pessoa arrastando o cachorro, quando na verdade ele se deitou porque o corpo dele sobrecarregou com calor. Se o seu cão deitar no chão durante um passeio, de boca aberta, língua lateralizada, observem a cor dessa língua, se ela estiver mais arroxeada, fiquem muito atento. Seu cachorro está com calor e você precisa hidratar ele o mais breve possível. Quando o cão faz isso, o ideal é hidratar, refrescar, trazer ele para a sombra. Você pode molhar as patinhas, pode molhar a barriga. E um dos pontos muito importantes é, vá sair para o passeio, leve junto uma garrafinha d'água e um bebedor para poder hidratar o seu cão. Ah, Fran, eu só consigo passear no meu intervalo de almoço e meio-dia está muito quente, o que eu faço?
Em vez de fazer aquele passeio em que vocês caminham e gastam energia, opte por um passeio mais leve. Opte por um passeio em que seu cão possa cheirar. Procure os lugares mais frescos, como praças, afim. E sempre testem o chão antes de sair com o seu cão, porque o chão muito quente pode provocar queimaduras nas patinhas. Tá, Fran, como é que eu testo o chão? Simples, você vai pegar o dorso da sua mão, vai colocar na calçada. Se você não conseguir ficar com o dorso da sua mão por 10 segundos na calçada, o seu cão não vai conseguir ficar com a patinha no chão. Então, teste isso. Lembrando, não vale a pena testar na grama, a gente tem que testar nos pisos mais quentes por onde o nosso cão vai passar. Se o seu cão vai caminhar no asfalto, esse teste tem que ser feito no asfalto, porque a temperatura é muito mais quente do que a calçada. Ah, Fran, mas eu já sei de tudo isso. Por que você está falando? Porque sempre é bom lembrar. Às vezes a gente acaba esquecendo, ou às vezes tem algum amigo que não sabe, a gente pode informar. Uma coisa que eu vejo bastante em dias quentes, e que às vezes me dá um no coração, que eu tenho que avisar as pessoas que não pode, é cães usando sapatinhos. Aí o pessoal coloca o sapatinho para o cachorro não queimar a pata, só que lembra, a pata é o local para o cão fazer troca de calor. Logo, se eu estou com um sapatinho, ele não consegue fazer essa troca, ele vai fazer uma sobrecarga de calor ainda maior. Imagina você saindo num dia quente, tênis, meia, touca e luva, né, que são os nossos pontos de troca de calor também. Você não ia conseguir aguentar. Então, por que a gente vai fazer isso com o nosso cachorro? Então, nada de sapatinhos. Ah, vou colocar uma roupinha. Bom, a roupinha vai gerar mais calor ainda. Evitem ao máximo, tá? Sair em horários quentes. Prefiram passeios no início da manhã, no final da noite. Façam passeios mais tranquilos, deixando o seu cão explorar. Hidratem os seus cães, levem água, cuidem a temperatura do ambiente. E lembrando que alguns cães também necessitam usar protetor solar. É o caso da Yuka, que tem o focinho que aparece a pele avermelhada. Ela também usa protetor solar. Se seu cão tem pele exposta, também precisa passar protetor nas saídas, especialmente se você for ir para a praia nas férias. Tá bom? Espero que tenham gostado. Obrigado por assistirem mais esse Educacão. E aí, gostou das dicas do Educacão? E você de casa, qual é a metodologia aí? Qual é a sua dica também para deixar os doguinhos mais confortáveis no calorão do verão? Teve inclusive um vídeo esses dias que chamou muito a atenção no Rio de Janeiro, né, de um cachorrinho, claro, estava muito quente, no sudeste especialmente, e o cachorrinho deitou numa caixa de gelo, né? Esse vídeo aí viralizou. E você, faz o que para que eles se refresquem? Conta pra gente, manda sua mensagem no nosso WhatsApp, 51997697129. Gente, o Espaço 4.0 vai celebrar a formatura de 37 alunos do curso de manutenção e conserto de notebooks e computadores. Cachoeira do Sul é uma das 3 cidades do Rio Grande do Sul beneficiadas com o projeto. Ao todo foram 5 turmas, com alunos entre 15 e 29 anos. O curso teve início em abril deste ano e foi ministrado pelo professor William Medeiros. A cerimônia de formatura vai ser na próxima quarta-feira, dia 29, às 7 horas da noite, na Associação dos Contabilistas. O objetivo desse curso é preparar os alunos para atuar no mercado de trabalho na área da tecnologia. E o Sindlojas Vale do Jacuí e o Senac estão oferecendo 2 cursos gratuitos para quem é associado ao Sindlojas. Os cursos são Ferramentas de Marketing Digital e A Arte de se Comunicar e Vender Mais. As formações do programa Mais Comércio são práticas e buscam impulsionar a carreira no mercado de trabalho. As inscrições devem ser feitas ainda nesta semana, diretamente no Senac, que fica na rua Júlio de Castilhos, número 835. Então, não perca tempo, aproveite a oportunidade para qualificar aí o seu currículo. As vagas para os 2 cursos são limitadas. E olha, ainda por falar em educação, por falar em formação, olha só essa reportagem que a gente traz agora. 2 educadores de Cachoeira do Sul desenvolveram um projeto envolvendo alunos do ensino médio, propondo um exercício de autoconhecimento por meio do reflexo da imagem em espelho. O experimento, além de render muitas e boas reflexões, concorre ao Prêmio Educador Inovador Marista Brasil 2023. Já parou para te olhar no espelho? Observar os detalhes da tua fisionomia? Tá confortável com aquilo que vê?
com a tua história, com os reflexos da tua história na tua imagem? Já parou para pensar naquilo que esse reflexo traz a respeito da tua história pregressa, o que os sinais do teu rosto contam? Um experimento realizado numa escola aqui de Cachoeira do Sul trouxe essa reflexão para 2 turmas de alunos do ensino médio do Colégio Marista Roque. Que reflexão é essa que pode contar um pouco da nossa história e pode, inclusive, nos trazer um ensinamento sobre aceitação própria e do outro? Estar diante do espelho pode ser muito mais revelador do que se imagina. Um hábito cotidiano que acaba por ser um exercício de autoconhecimento e mais, de desenvolvimento da empatia e do entendimento da história pregressa do indivíduo, das nossas projeções, expectativas e frustrações. Um experimento desenvolvido pelos educadores Thiago Magoga e Jéssica Machado trouxe aos estudantes do Colégio Marista Roque, em Cachoeira do Sul, essa perspectiva e reflexão. O projeto, intitulado Para Além do que Vejo, concorre ao Prêmio Educador Inovador Marista Brasil 2023, já em segunda fase. Inclusive, o Thiago já teve o trabalho mostrado em reportagem aqui no NT Sul, quando, na pandemia, precisou mudar totalmente a forma de dar aulas, ele e todos os professores, já que as medidas sanitárias impuseram o distanciamento social e as aulas deixaram de ser presenciais. Na época, inovar e garantir o envolvimento dos estudantes já era palavra de ordem. 2 turmas do 2º ano do ensino médio foram chamadas a se colocar em frente a espelhos em um ambiente meia-luz, com música instrumental tranquila, criando uma atmosfera acolhedora e serena. A partir disso, eles deveriam se colocar frente ao espelho, observando a imagem refletida. Passado um período, foi solicitado que escrevessem neste mesmo espelho o que sentiram, o que perceberam. Cerca de 70 alunos realizaram o experimento, replicado por 2 estudantes nessa reportagem. A experiência, na verdade, ela veio num momento em que eu estava precisando olhar mais para mim, então ela foi bem importante nesse quesito de que ela conseguiu mesclar não só o aprendizado, que é algo que eu sempre valorizei muito, né, no caso do conteúdo de física, mas eu consegui mesclar isso com uma parte emocional minha também, que não é só tipo tudo o racional, sabe? E que o estudo para mim, não só o estudo, mas o conhecimento para mim sempre representou essa mescla de eu conseguir aprender mais, mas eu conseguir me libertar também com o que eu aprendo. A gente nunca para olhar para si, então passar por essa experiência foi um misto de sentimentos. Quando eu me olhei, eu senti ansiedade por ter gente junto comigo me olhando. Eu consegui ver o que eu já fiz, aonde eu tô. Então foi uma atividade assim que me fez refletir bastante sobre, principalmente, tudo que eu já fiz até agora. Do ponto de vista da física, os estudantes trabalharam os conteúdos de ótica. Então, eles tinham algumas habilidades a serem desenvolvidas, que são, por exemplo, diferenciar tipos de espelho, compreender os fenômenos ópticos envolvidos, relacionar os fenômenos ópticos com situações do cotidiano. Isso, por vezes, pode ficar muito abstrato. Então, a proposta, para além do que vejo, é conseguir olhar para si, mas também se percebendo como um sujeito que está em constante formação. Com base nesses conceitos físicos, construir alguma produção autoral, artística, seja um poema, um desenho, uma música, discutindo os fenômenos ópticos e refletindo sobre esse ser próprio, sobre a sua constituição e, a partir disso, né, os seus sonhos, suas ambições. Então foi bacana porque os estudantes eles revelaram bastante coisas importantes do ponto de vista do âmbito escolar, né, pedagógico, que a gente pode agora, inclusive, em escola, continuar trabalhando, continuar atento a algumas demandas. E também, né, aliado a isso, há uma questão acadêmica, não deixando de discutir as questões conceituais. Para a conclusão do trabalho, Luísa produziu um texto e anexou uma fotografia. Alan compôs uma música parodiando uma composição. E eu consegui, na proposta pós se olhar no espelho, eu consegui unir 2 coisas que eu gosto bastante, que é cantar, e junto com a atividade que a gente também já aprende o conteúdo. Então foi essa união assim
perfeita para unir o aprendizado com coisas que já são rotineiras para mim. E de alguma forma, essa descoberta, para além do espelho, trouxe muito mais do que uma experiência, um aprendizado e uma compreensão sobre os vários espectros e perspectivas, não só do físico, mas também do interior. Então a intencionalidade do projeto ele nasce desse lugar, né, de enxergar além daquilo que nós vemos, de escutar além daquilo que ouvimos. O que a gente sente, o que nós somos provocados a sentir, o que nos evoca, né, sermos colocados, né, de frente com a nossa própria imagem. E a partir disso, então, provocar esse pensamento crítico, para além daquilo que tu enxerga, quem tu é, né, o que tu vê, tuas emoções, teus sentimentos, o teu projeto de vida, os teus sonhos, as tuas expectativas, também as expectativas de outras pessoas, o que as pessoas esperam de ti. Então, são tantas coisas que a gente enxerga para além daquilo que a gente está vendo. E a provocação, então, né, a intenção desse projeto é justamente essa, né, é provocar um olhar sensível nos sujeitos que, ao olhar para si, possa se acolher na sua integralidade. Quando tu tem esse encorajamento assim de fora, ainda mais num ambiente assim que é bastante desafiador, às vezes, sabe, a escola, às vezes não é fácil estar aqui, conviver com tantas pessoas diferentes, assim, pessoas mais velhas, mais jovens, de todas as idades, e tu tá ali só observando tudo. Então, quando tu tem esse encorajamento de fora, assim, principalmente num lugar em que tu às vezes fica bastante vulnerável, é essencial, eu acho, sabe, para te lembrar que tu não tá sozinho, mesmo que pareça. É um processo que a todo momento a gente está sendo, vamos lá, posto à prova, né, se desafiando com essa pergunta: quem eu sou? O que me constitui? Então, parar e refletir um pouco sobre isso no momento escolar, isso é importante, e trazer isso aliado ao contexto também físico, científico, isso ressalta ainda mais, né, assim, auxilia esse processo de autorreflexão. E, por fim, fui buscar da Luísa e do Alan as respostas para as observações que eles mesmos fizeram pós-experiência. A gente nunca para ver o que a gente já fez, aonde a gente está. Então, perceber as coisas que eu fiz para estar aqui, tudo que já aconteceu comigo, todas as pessoas que eu conheci, todos os sentimentos que eu já tive, eu acho que isso resume um pouco todos os olhares que o espelho permite a gente identificar em nós mesmos. Tu parar para refletir um pouco sobre si próprio é uma atividade muito importante para a gente, principalmente a gente que está quase entrando na fase adulta, e depois do ano que vem a gente tem que viver. Se autoconhecer acaba ajudando a gente tanto a crescer na vida, quanto no nosso projeto de vida também. Não sei. Essa é a pergunta, né? Eu acho que todo mundo coloca uma performance quando a gente está com mais de uma pessoa, não que seja algo consciente, mas muitas vezes é um mecanismo que a gente acaba adotando, mas que quando ninguém está olhando e quando só tá nós mesmos, a gente consegue, eu acho que, olhar para nós com mais clareza, sem a pressão daqueles bandos de olhos assim te encarando, sabe? Então acho que tu tá na tua própria presença é algo que a gente não faz muito, ainda mais no nosso mundo, né, que é super rápido e dinâmico, isso numa frequência cada vez maior, mas que ter esse momento a sós, assim, contigo mesmo é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Que bela iniciativa, né? Nós precisamos todos parar, olhar para nós mesmos também. É um exercício realmente que faz diferença. E olha só, esse projeto está concorrendo, né, ao Prêmio Educador Inovador e o resultado saiu hoje à tardinha. Então nós ficamos aqui na expectativa, na torcida pelos professores e por esse projeto. E amanhã a gente vai contar para você de casa qual foi o desfecho, qual foi o resultado. Estamos aqui na torcida.
Bom, e nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interações para ver o seu recado, a sua participação, a foto que você quer compartilhar com a gente, quer compartilhar com a nossa comunidade. Manda no nosso WhatsApp 51997697129. Para você que está com a gente nas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, é só escrever aí na live mesmo, nós estamos de olho aqui nos recadinhos. Muito obrigado a você que já está interagindo, já está escrevendo para a gente aí, trazendo a sua opinião. Tem muitas mensagens aqui nas redes sociais falando sobre o FAPS, né, que é o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Cachoeira do Sul. A gente abriu essa edição do NT Sul falando sobre a dívida, né, da Prefeitura de Cachoeira do Sul, que compromete as finanças, compromete os investimentos e os caminhos que a Prefeitura está apontando para tentar resolver essa situação. Então o pessoal está aí se manifestando, né, com sugestões e comentando também esse fato delicado para toda a comunidade. Se você quiser falar disso também, fique à vontade. Vamos começar com os recados aqui do nosso WhatsApp. Vem comigo para a telinha. A Guacira está participando, assim está a pracinha do bairro Funcap. Grama alta, um verdadeiro matagal. A grama tomou conta, né? Precisa de manutenção, não há nenhuma dúvida. Não tem como nenhuma criança, um pai, uma mãe ir com seu filho, com a sua filha aí para esse local com a grama dessa altura, né? É um risco aí, inclusive, para os moradores da região nesse período de altas temperaturas. A manutenção tem que ser providenciada. Guacira, obrigado pela participação. Obrigado também por relatar aí esse fato, né? E mostrar como que tá a pracinha. Olha só essa foto aqui, ó. Edilson Meirelles, meu amigo Edilson e a esposa dele tiveram ontem aqui na sede da TV Novo Tempo em Cachoeira do Sul, na TV Cachoeira, nos visitando, né? O jornal tinha acabado há pouquinho tempo, né? A gente tinha saído de reunião de pauta, deu para receber ali rapidinho o Edilson e a esposa, tiramos uma foto juntos, ficamos muito felizes ao bater um papo, né? Falar um pouquinho sobre algumas coisas. Muito obrigado, viu, Edilson, pela participação com a gente, pela visita que você nos fez, você e a esposa. E a gente deseja aí um ótimo dia para vocês, tá bom? E olha só, daqui a pouquinho tem mais recadinhos. Então você que quer compartilhar algum assunto do dia a dia, comentar as reportagens, fique à vontade, vai escrevendo pra gente. Já já trazemos mais participações. Intervalo agora e na volta tem a previsão do tempo, de hoje até sábado, em todo o território gaúcho. E ainda, subiu para 5 o número de mortes por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. 177 municípios foram atingidos, 28 mil pessoas estão fora de casa e mais de 3 mil buscaram refúgio em abrigos públicos, de acordo com a Defesa Civil Estadual. Na entrevista de hoje, Bernardo Miller conversa com a meteorologista Jossana Cera sobre a atuação do El Niño aqui no Rio Grande do Sul. Vamos saber até quando essa instabilidade, que já provocou muitos prejuízos para a população gaúcha, vai atuar. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Meio-dia e 33, Telejornal NT Sul já de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, boa quarta-feira. Nós vamos ver agora como está o tempo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. E nós temos aí imagem do tempo nublado. Nesse momento não está chovendo, né? Mas o céu está encoberto, já choveu de manhã, choveu forte inclusive. E a tendência é que a gente tenha outras pancadas de chuva ao longo deste dia. Bom, hoje cedo até teve sol aqui em Cachoeira do Sul, mas aos poucos o tempo ficou nublado, como a gente acabou de ver. E por volta das 10 horas a chuva começou. Amanhã e sexta deve ter sol e você vai conferir agora todos os detalhes para todo o estado do Rio Grande do Sul. Quarta-feira em Cachoeira do Sul até teve o sol aparecendo bem cedinho, mas logo a nebulosidade predominou e há previsão de tempo severo, com chuva e chance de temporal. Temperatura mínima 21 graus, máxima 26. Quinta-feira o sol volta a aparecer e deve predominar. Temperatura mínima 18 graus, máxima 26. Sexta-feira vai ter sol ao longo de todo o dia, com temperaturas amenas. Temperatura mínima 14 graus e máxima 25. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A chuva retorna hoje. A previsão para esta quarta é de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia em todo o estado do Rio Grande do Sul, com possibilidade de ocorrência de temporais, fortes rajadas de vento e queda de granizo. O avanço e intensificação das áreas de instabilidade pode ser explicado por uma região de baixa pressão atmosférica, o mesmo processo físico que causou a chuva dos últimos dias.
Há risco de chuva localmente forte com raios, especialmente em cidades do oeste e do sul gaúcho. A temperatura deve ser amena, ao contrário do registrado na terça. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. Também 25 na fronteira oeste, em Uruguaiana. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 26. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 28 graus. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, máxima de 25 graus. E o rio Jacuí está quase chegando a 6 metros acima do nível normal. Conforme o boletim da Defesa Civil, na manhã de hoje, foram registrados 23 metros e 95 centímetros. 15 famílias seguem desabrigadas e 28 desalojadas, totalizando 118 pessoas vitimizadas pela enchente em Cachoeira do Sul. Vale destacar que, apesar da cheia do rio, a Ponte do Fandango segue operando em meia via para passagem de carros no sistema Pare-Siga. A restrição total é apenas para veículos acima de 18 toneladas. E vamos agora a mais um bloco de interatividade para ver o seu recadinho, a participação da audiência. Você sempre tem espaço aqui no Telejornal NT Sul. Vou começar com participações do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Ivo Ascari Alberton, obrigado Ivo pela participação com a gente, um ótimo dia. Tereza Lopes também está com a gente, obrigado Tereza. O Ronaldo Scherer dizendo que está caindo uma chuvinha calma, né? Até que choveu relativamente forte aqui no centro de Cachoeira logo que a chuva começou ali por volta das 10 horas, mas depois ela foi realmente calmando, né? Ao menos foi o que aconteceu por aqui. Mara Regina Melo Belo também está com a gente, desejando uma abençoada quarta-feira para todos. Obrigado, Mara, pela companhia. Karina da Silva, obrigado a vocês pelos recadinhos aqui na live do Facebook. Bora agora para nossa tela, tem mais recados também do WhatsApp. A Júlia Moraes está participando. Nós da comunidade do Faxinal da Guardinha precisamos urgente de uma solução uma solução para as nossas estradas. Toda vez que chove, ficamos ilhados. Embaixo dessa água toda existe uma ponte de madeira. Pois é, e aí como é que passa, né? Não tem como passar. E é possível que essa ponte tenha aí algum tipo de avaria, inclusive depois dessa água toda, né, que a gente está vendo aí nessa imagem, nessa foto que a Júlia compartilha com a gente. Obrigado, Júlia, pela participação. Desejamos aí, né, que esse tempo possa melhorar para que as manutenções sejam feitas nas estradas e que haja comprometimento, né, do poder público, porque realmente o interior de Cachoeira está precisando e muito. Quem mais? Daia Machado está participando. Não entendo onde foi parar o dinheiro que todo mês desconta do FAPS, que agora precisam parcelar. A Daia faz referência aqui ao desconto que é feito em folha, né, de todo funcionário público, todo servidor público aqui de Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho tem mais recados, você de casa pode continuar interagindo. Aliás, faça isso, se não mandou ainda a sua mensagem. Se você também quer comentar aqui os conteúdos, quer trazer um relato sobre algo que está ocorrendo aí onde você está, nosso WhatsApp está sempre às ordens por aqui, tá bom? 51997697129. E olha, subiu para 5 o número de mortes por conta das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde a última semana. 177 municípios foram atingidos, 28 mil pessoas estão fora de casa e mais de 3 mil buscaram refúgio em abrigos públicos, de acordo com a Defesa Civil Estadual. Várias rodovias estaduais e federais seguem com bloqueios por causa da queda de barreiras e do acúmulo de água na pista. No município de Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, 10 mil pessoas foram atingidas pela inundação e mais da metade delas precisou sair de casa. A prefeitura admite, a enchente levou o município a uma situação caótica. No bairro Cidade Verde, um dos mais atingidos, o movimento é constante. Enfrentando a água ou de barco, os moradores voltam para tentar recuperar eletrodomésticos e roupas. O sentimento é de cansaço e impotência diante de mais uma cheia. A gente, domingo, já começou a levantar as coisas, só que a gente foi levantando. A gente sempre, quem mora aqui no bairro sempre tem o kit enchente, que eles chamam. Aí nós levantamos tudo e do domingo, na madrugada, ela veio muito rápido, muito rápido, muito rápido. E lá em casa, para ter uma ideia, eu perdi tudo, né? Tudo. Só sobrou algumas roupas.
Desculpa, é difícil. E aí a gente vai tentar lá salvar algumas roupas, algumas coisas e recomeçar, né? Não tem o que fazer, né? As perdas se repetem. Eduardo, Evelyn e as duas filhas pequenas se refugiaram no segundo andar da casa de um amigo, mas hoje decidiram sair com a ajuda dos bombeiros. Aí a gente ficou longe da água, mas hoje não decidimos sair, o pessoal foi lá nos resgatar. Tá voltando lá para tirar o resto do pessoal de casa. Não tem. Na rua que a gente tá no segundo andar, mas a água tá batendo no peito na rua. O carro não consegui tirar a tempo. A última vez que eu fui lá foi 9h30 da manhã de ontem. Já tinha água na metade do carro, hoje deve estar coberto. Subiu muito e muito rápido. Não adianta, em casa a gente perdeu tudo. Nas ruas em que a inundação não era habitual, desta vez a água chegou. Rafaela tem trigêmeos. As crianças têm 1 aninho. No domingo, colocou os filhos para dormir, sem imaginar o que viria. E a água subiu muito rápido dentro de casa. Para encher a casa foi em questão de 10 minutos. A gente só conseguiu botar a roupa neles, recuperar algumas roupas deles que estavam por cima e saímos. Minha família que mora atrás me ajudou a tirar eles e botamos no carro da polícia e conseguimos sair com eles. Mas, assim, conseguimos tirar roupa, eletrodomésticos, assim, que conseguia tirar na mão. A gente veio algumas vezes aqui, mas foi surreal, a gente nunca viu isso. Agora a gente voltou ali, tá na altura da janela, assim... A gente ficou impressionados mesmo. Nosso trabalho é constante, não para nunca, desde ontem, né? Estamos com esse trabalho, eu pessoalmente estava aqui ontem também. Ontem tiramos, cada barco tirou mais ou menos 70, 80 pessoas, né? 30, 40 animais, né? Esses números não são exatos, mas são mais ou menos assim, né? Hoje estamos desde cedo aqui com mais 3 barcos e o trabalho continua insistentemente. A boa notícia é que a água baixou 1 palmo mais ou menos, né? Eldorado do Sul está debaixo de água. Aqui no centro onde nós estamos fica o ginásio Eliseu Quinones, para onde vinham as pessoas desabrigadas nas outras cheias. Mas desta vez a água chegou até aqui. No total, são 5.000 pessoas desalojadas e 11 escolas e 3 postos de saúde estão fechados. Apenas a unidade Centro Novo está aberta. Uma parte dos desabrigados foi deslocada 2 vezes, pois a água chegou aos espaços de acolhimento. Agora, o ginásio Getúlio Vargas tem o maior número de pessoas. Nervosas, contam que não há água e colchões suficientes. A prefeitura reconhece que a situação é difícil. A palavra caos, eu acho que define muito o que Eldorado do Sul está vivendo. Com mais de 60% de sua área urbana atingida, a cidade colapsou, prédios públicos, escolas, postos de saúde. É algo muito sério o que Eldorado do Sul está vivendo. A população está, principalmente as de baixa renda, elas estão em um momento extremamente difícil. O poder público se esmerou ao máximo e acabou perdendo um pouco o alcance do seu braço nessa cidade, mas contamos, graças a Deus, com a ajuda do Estado, né, do Exército Brasileiro que está aqui nos ajudando, porque a nossa grande preocupação agora, nesse momento, é salvar as pessoas, é tirar as pessoas que estão ilhadas, não é nas áreas mais baixas, mais críticas. O município registrou a morte de uma mulher. A informação que a gente tem, as equipes foram lá para socorrer essa família, né, como foram em outras casas, chegaram lá, se depararam com essa senhora acamada e crianças, né? Não sei dizer exatamente o número, mas em torno de 3 a 4 crianças, e aí a própria mãe das crianças pediu prioridade, tirem as crianças daqui. A equipe tirou as crianças e quando voltou para pegar ela tinha caído da cama. E aí a equipe, que foram lá, que eram os bombeiros, né, que estavam auxiliando, que tem a experiência do socorro, tentaram reanimar ela, né, e fizeram o que puderam, trouxeram para a estrutura. A saúde, né, os enfermeiros também tentaram reanimar sem sucesso. Situação complicada, né, minha gente? E olha só, a Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul divulgou ontem a lista dos selecionados e suplentes para as vagas de educação infantil, do berçário até a pré-escola. Para saber se o seu filho foi contemplado com uma vaga ou se ele está entre os suplentes, acesse o site da Prefeitura e confira lá a listagem com todas as informações. O endereço é cachoeiradosul.rs.gov.br. E aí lembrando, né, o prazo para matrículas é de 27 de novembro, próxima segunda-feira, até 1º de dezembro, diretamente nas escolas.
Pais ou responsáveis que perderam o prazo de inscrição devem procurar a SMED, que é a Secretaria de Educação, na segunda quinzena de janeiro. No próximo sábado, o posto de saúde do bairro Tupinambá vai realizar um mutirão de saúde com ações preventivas para a comunidade cachoeirense. A equipe vai fazer exames de prevenção contra o câncer de colo de útero, encaminhando também exames de próstata, além de coletar testes glicêmicos. Vai ter corte de cabelo de graça nesse dia para quem for até o posto de saúde do Tupinambá. O atendimento vai ser das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E lembrando que todos os procedimentos são oferecidos de forma gratuita. E a gente volta a falar sobre o tempo aqui no NT Sul. O Bernardo Miller conversou com a meteorologista do IRGA, Jossana Cera, sobre a atuação do El Niño aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos saber até quando essa instabilidade, que já provocou prejuízos para a população gaúcha, vai atuar. Bem, Daniel, a gente volta a falar sobre a previsão do tempo, sobre o volume de chuva que atinge Cachoeira do Sul e, claro, todo o estado do Rio Grande do Sul há pelo menos 60 dias. Aqui em Cachoeira do Sul, por exemplo, nós tivemos 3 situações de enchentes que atingiram os moradores ribeirinhos aqui do município. Essa situação está ocorrendo neste momento. A gente está com o Rio Jacuí muito próximo dos 24 metros, numa situação de elevação e ainda com a instabilidade, a previsão do tempo, principalmente já a partir desta quarta-feira. Para falar sobre a situação meteorológica do estado para esse final do mês de novembro e final do ano de 2023, a gente fala com a meteorologista Jossana Cera, ela que é meteorologista do Instituto Rio Grandense do Arroz. Jossana, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala o que os gaúchos têm a esperar sobre a previsão do tempo para o restante do ano de 2023. Estamos dentro de uma atuação de El Niño, um volume de chuva bastante excessivo, há pelo menos 60 dias. E como vai ser esse restante do ano? Boa tarde. Boa tarde. Bom, como tu comentou, né, a gente está sob a atuação do El Niño, que iniciou lá em maio de 2023, mas os efeitos dele começaram a partir do mês de setembro, né? E de lá para cá as chuvas têm sido muito frequentes, né? Vários dias com chuva, pouco sol, e em volumes bastante expressivos, né? Que ocasionaram nessas 3 principais cheias, como tu comentastes. Até o final desse mês agora de novembro, a gente tem previsão de chuvas, hoje inclusive, né? A gente já iniciou com chuva no estado, né? Durante a manhã, até o final do dia ela deve chegar a todas as regiões do Rio Grande do Sul, e amanhã, quinta-feira, ela deve começar a se afastar do estado. Então, acredito que em Cachoeira amanhã já não deve chover, tá? Então, e o tempo seco ele deve permanecer até o dia 27, ou seja, a próxima segunda-feira. Então, poucos dias de tempo seco para essa água começar a baixar, né? E aí, até o final do mês, né, no dia 28, 29 e 30 de novembro, a gente tem previsão de chuva em todo o Rio Grande do Sul, incluindo a região de Cachoeira do Sul. E depois essa chuva ela segue, né? Na verdade, ela começa no dia 28 de novembro e deve seguir até o dia 6, 7 de dezembro, tá? Então, primeira semana de dezembro ainda deverá ser chuvosa no Rio Grande do Sul. Não é uma situação assim que chove todos os dias, mas é aquilo, hoje chove mais na fronteira oeste, noroeste, amanhã chove mais Campanha, região central, essa chuva ela vai acontecendo em algumas regiões do estado, mas em todos esses dias a gente deve ter alguma instabilidade no Rio Grande do Sul. Então, contando aqui, são 9, 10 dias com chuva no Rio Grande do Sul. Os modelos, eles seguem indicando a previsão de precipitação acima da média até o final do ano. O modelo do INMET, ele segue numa linha de precipitações mais próximas ao normal, com algumas regiões com chuvas um pouco abaixo, outras um pouco acima, mas no geral do estado, chuvas dentro da normalidade. Já alguns outros modelos seguem prevendo precipitações acima da média para dezembro também. Tá? Isso segue aí já colocando mais à frente uma mesma situação para o janeiro e o fevereiro. Tá? Então é a situação do El Niño,
que está comandando o clima, né, o regime meteorológico, o regime hídrico do Rio Grande do Sul. Então, até março, abril, maio, ele vai continuar atuando aqui no estado, né, tendo esses impactos aqui no estado. Ok, Jossana. E algo bem característico do El Niño, até eu quero refazer essa pergunta, sobre a carga de chuva. A gente percebe que em alguns dias é 50, 70, 80 milímetros. São cargas excessivas. Nos anos anteriores eram chuvas de 20 milímetros, aí passava ali alguns dias uma chuva de 5 milímetros. Dessa vez não, são chuvas carregadas. Isso é característica do El Niño? Sim, nos 2 anos anteriores nós tínhamos o evento climático Laninha. Então, a Laninha deixa a atmosfera muito mais seca. Então, uma chuva de 20 e 30 milímetros é uma baita chuva nessa situação, principalmente no período do verão. Já com o El Niño, a gente tem muito mais umidade no ar. Então, isso a gente tem aqueles dias mais abafados, né? Isso gera uma instabilidade na atmosfera muito maior. Então, por isso que qualquer nuvem que está passando no céu vai gerar um acumulado de precipitação muito mais elevado. E aí, chuvas de 20, 30 milímetros são aquelas chuvas que, em períodos de El Niño, são chuvas pequenas, digamos assim. O normal vai ser a gente ter chuvas de 50, 60, 70, ou até teve dias que a gente teve 100 milímetros em 24 horas, né? Então, isso é bem característico do El Niño, principalmente agora no período da primavera. Primavera é um período de instabilidade aqui no Rio Grande do Sul, então é super normal a gente ter essas chuvas mais excessivas e com o risco de enchentes, né, como a gente vem observando de setembro para cá. Com a chegada do verão, o que a gente espera? Que essas chuvas, por mais que elas ocorram em volumes grandes, né, que elas sejam mais concentradas em alguns períodos do mês, e a gente tenha, pelo menos é o que se espera, que a gente tenha períodos de tempo seco, né, e com sol um pouco maiores do que a gente tem observado nesses últimos 2 meses e meio. Então a instabilidade, como você mesmo falou, ela vem mais pesada por conta do El Niño, e antes você tinha me respondido que essa chuva invade 2024, vai a janeiro, fevereiro. Podemos dizer que teremos um verão chuvoso, e se vocês já têm alguma expectativa disso seguir para março, abril, na atuação do El Niño? Isso. Então, o El Niño, a última atualização da NOAA, que é um instituto americano que nos dá todo esse conjunto de dados, né, sobre como está a situação do Oceano Pacífico Equatorial, que é isso que nos diz, o El Niño ele vai continuar, qual a intensidade e tal. Então, a NOAA, na última atualização, colocou o término do El Niño lá para o outono, ou seja, trimestre março, abril e maio. Se o El Niño, por exemplo, terminou em março, ele vai continuar interferindo na atmosfera, né, por mais 2 ou 3 meses. Então, por isso que a gente diz que o El Niño, muito provavelmente, vai influenciar o regime de precipitação aqui no Rio Grande do Sul durante todo o nosso verão de 2023-24 e também no outono de 2024. E aí, como eu comentei, né, no verão a gente tem essas chuvas mais localizadas, chuvas de verão, né, que a gente já conhece bem. Com o El Niño a gente pode ter aquelas cargas de chuva, como tu comentou, um pouco mais intensas do que a gente observou no ano passado, por exemplo. E com a chegada do outono, a gente começa a ter o ingresso das frentes frias de novo. E aí, com o agravante do El Niño, essas frentes frias, elas vão ter mais força, elas vão vir mais robustas aqui para o estado, gerando mais precipitação. E aí, já fazendo um link com a agricultura, a gente pode ter, esse é um período de colheita, né? Tanto do arroz quanto da soja, as semeaduras dessas 2 culturas estão atrasadas, então a colheita também tende a atrasar. E aí, esse período de março, abril, maio, a gente pode ter essas precipitações mais frequentes, por vezes volumosas, e aí atrapalhar também a colheita, né? Enfim, todo o escoamento de safra também. Ok, Jossana, e falando justamente em agricultura, a gente vive um atraso
nessa semeadura, tanto do arroz como da soja. Os agricultores não estão conseguindo encontrar aquela janela onde vem a chuva, o solo ele seca um pouco mais, fica numa condição melhor para se plantar e precisa também de uns períodos, de alguns dias com sol e depois alguma chuva que faça essa semente germinar, mas não uma chuva carregada que possa comprometer a situação dessas propriedades. Como é que vocês têm recebido isso do IRGA, essa dúvida dos agricultores em encontrar o momento certo, o momento exato na hora de plantar? Por exemplo, aqui na região central, talvez é a região mais atrasada na plantação de arroz do Rio Grande do Sul, porque os agricultores não estão conseguindo encontrar essa janela de planta. Isso, esse ano ele tem sido, vem sendo bastante complicado para a agricultura. Como a gente vinha prevendo o El Niño, que ele poderia ser intenso, e aí a gente já vinha alertando os produtores de que poderíamos ter problema com a semeadura, principalmente do arroz, que começa setembro, outubro, um pouco de novembro, eu até imaginava que o novembro a gente pudesse ter alguns períodos de tempo seco um pouco maiores, mas o novembro vem se mostrando até um pouco pior do que o próprio outubro. E como tu comentou, a região central é a região em que a semeadura está mais atrasada. Agora eu não lembro de cabeça aqui o valor da porcentagem, eu só anotei o do estado, que até o dia 15 de novembro, que seria uma data limite que a gente tem, assim, quando a gente fala em semeadura do arroz dentro do período recomendado. Então, até dia 15 a gente tinha 74% da área semeada. Na safra anterior, claro, com laninha, tempo seco, a gente teve janelas bastante grandes, para a semeadura do arroz. Então, naquele mesmo período do ano passado, a gente já estava com 93%. Então, são 20% de diferença. Tá certo, Jossana. Obrigado por nos atender. Sucesso e bom trabalho. Certo, obrigada. Tá certo, Daniel. Conversamos com Jossana Cera, ela que é meteorologista do Instituto Rio-Grandense do Arroz, falando sobre a previsão do tempo, a atuação do El Niño aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul, volume de chuva bastante forte aqui em nosso município, essa chuva carregada, como ela mesmo falou, dando prognóstico para esse fim de novembro, dezembro, e o recado que ela mesmo falou, o El Niño deve permanecer em 2024, entrando janeiro e fevereiro e mantendo a atuação até a estação do outono, tá certo? A gente atualiza a previsão do tempo agora aqui no NT Sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações, por essa atualização e por falar em tempo. A Suelen está perguntando aqui no nosso canal do YouTube sobre uma mensagem que ela viu circulando no WhatsApp sobre um eventual risco de desabastecimento de energia no Rio Grande do Sul. E a nossa equipe foi verificar essa informação junto à Eletrosul. A informação que a gente tem é que a operação, a transmissão de energia para o estado do Rio Grande do Sul está ocorrendo dentro de um patamar de segurança. Então, não há esse risco, é a informação que a gente colheu junto à Eletrosul. Obrigado, Suelen, pela informação e pela sua pergunta, que certamente outros telespectadores devem ter essa mesma dúvida também. E o NT Sul de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever todas as matérias exibidas aqui no NT Sul em facebook.com/TV Cachoeira. Lá você pode também compartilhar. Muito obrigado pela tua companhia. Uma ótima tarde de quarta-feira. Amanhã a gente tem encontro marcado ao meio-dia. Fique na companhia da Novo Tempo e até amanhã. Tchau!